Há momentos na vida em que tudo parece seguir um fluxo previsível, até que algo acontece e muda nossa percepção da realidade. Pequenos detalhes, um som familiar, uma sensação incômoda, todos podem ser sinais de que há mais ao nosso redor do que conseguimos enxergar. Este relato que irei narrar nos leva a um desses momentos em que o cotidiano se entrelaça com o inexplicável, deixando marcas que nunca se apagam completamente. Boa noite, Dom. Me chamo Pedro. Resolvi compartilhar essa história porque, até hoje, carrego perguntas sem resposta sobre aquela noite. Talvez, ao contá-la, eu consiga organizar melhor os pensamentos e entender o que realmente aconteceu. Passei minha infância em uma comunidade localizada no estado de Tlaxcala, no México, próxima à divisa com Puebla, cerca de meia hora de distância do mercado popular Tianguis de San Martín Texmelucan. Hoje, no entanto, resido em Tijuana. O relato que vou compartilhar aconteceu há 13 anos, pouco tempo após o nascimento da minha irmã caçula, a última de 5 irmãos. Naquele período, minha irmã mais velha frequentava o ensino médio no turno da tarde. Eu estava no início do ensino fundamental 2, enquanto os meus irmãos gêmeos cursavam o 4º ano do fundamental 1. Os horários das aulas eram alternados, o que nos permitia revezar entre cuidar da recém-nascida e ajudar nossa mãe, que ainda se recuperava de um parto complicado. Meu pai sempre trabalhou com construção e alvenaria. Porém, a falta de oportunidades e os salários baixos na região o obrigaram a buscar trabalho em outros estados, necessidade que ficou ainda mais urgente quando minha mãe engravidou. Na época, ele estava em Morelos, o que o impediu de estar presente no nascimento da minha irmã. Por questões financeiras, só conseguiu conhecê-la quando ela já tinha 15 dias, em uma de suas visitas inesperadas que sempre traziam grande alegria para todos nós. Naquela tarde, minha mãe, de maneira incomum, deixou o quarto onde costumava ficar com a bebê e pediu que subíssemos até a laje, que chamávamos de azoteia, para observar se minha irmã mais velha já estava chegando da escola. A ideia era descermos para recepcioná-la. Enquanto esperávamos, ouvi o som inconfundível da porta da entrada se abrindo. Era um barulho único, madeira combinada com chapa de metal que arrastava no piso ao ser aberta. Fiquei certo de que meu pai havia chegado e, tomado pela empolgação, corri até a porta para confirmar. Minha intenção era ser o primeiro a saudá-lo, ajudá-lo com suas coisas, um privilégio que meus irmãos e eu disputávamos frequentemente. No entanto, no meio da nossa excitação, deixamos escapar um detalhe crucial. A bebê estava sozinha no quarto. Não nos demos conta disso até que fosse tarde demais. No caminho, algo me fez parar. Tive a impressão de enxergar uma figura negra no pátio. Apesar da iluminação fraca, a silhueta parecia destoar do ambiente. Um medo repentino tomou conta de mim e voltei correndo para o quarto com o coração acelerado. Ao entrar, vi minha mãe chegando apressada, como se tivesse sentido que algo estava errado. A cena que presenciamos foi rápida, mas aterradora. Havia uma figura sombria, agachada ao lado da cama onde minha irmã dormia, olhando para ela como se a observasse com cuidado. Assim que entramos, a figura se voltou na nossa direção. Minha mãe, num ímpeto, gritou palavras de repreensão, como aprendemos a fazer em nossa fé cristã. Nossa família segue o cristianismo, mas adotamos uma prática diferente em relação ao batismo. Ele só acontece quando a pessoa tem idade suficiente para decidir por conta própria. Isso contrasta com outras religiões, onde o batismo é visto como uma proteção espiritual para os bebês. Naquele momento, ouvi minha mãe confrontar a figura, afirmando que ela tinha sido astuta ao nos atrair para longe, mas que seus planos haviam fracassado porque uma força maior estava conosco. Tudo aconteceu em instantes. De repente, uma rajada de vento forte saiu do quarto e minha mãe e eu corremos para fora imediatamente. Lá fora, ouvimos um som vindo das plantações de milho próximas, algo se movendo entre as espigas. Quando olhamos com mais atenção, vimos uma figura escalando com incrível destreza uma árvore de capulino, uma espécie frutífera típica da região. É difícil explicar exatamente, aquilo tinha traços humanos, mas sua forma parecia se contorcer, transformando-se em algo semelhante a um réptil,
com o tamanho de uma criança pequena, enquanto subia. Ao chegar ao topo da árvore, ficou parado, nos encarando entre os galhos. Meus irmãos desceram da laje bem na hora do ocorrido. Eles disseram ter ouvido uma voz cantarolando uma melodia que os deixou como que hipnotizados, até que os gritos da minha mãe os tiraram daquele transe. Aquela noite ninguém conseguiu dormir. No telhado escutávamos passos. De vez em quando, ouvíamos um som rouco e arrastado, como o de um peru, mas incrivelmente grave e ameaçador. Essa não foi a primeira nem a última vez que algo assim aconteceu. Em outras ocasiões, ao subir para esperar minha irmã mais velha, avistávamos ao longe uma esfera luminosa que aparecia e desaparecia entre as árvores próximas à nossa casa. Hoje minha irmã tem 13 anos. Ela é teimosa, como talvez muitas adolescentes dessa idade, mas há algo importante que preciso dizer. Desde pequena, seres como esses parecem persegui-la. Ela já teve encontros estranhos, incluindo o de uma mulher que aparece na casa quando ela está sozinha, entre outras situações que, se me der a chance, contarei futuramente. Antes de irmos para o próximo relato, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas histórias. Sua presença é importante e seu apoio é essencial. Bem, vamos continuar. Me chamo Roberto e há algo que desejo compartilhar hoje. Um episódio que aconteceu comigo há aproximadamente 25 anos, quando eu tinha 18. Meu pai construiu uma pequena casa nos fundos do quintal dos meus avós, que moravam num vilarejo próximo ao porto de Veracruz. A casa era bem simples, com apenas 2 cômodos, um que combinava sala, cozinha e área de refeições, e outro que servia como quarto compartilhado. Embora modesta, era perfeita para meus pais e para mim. Quando completei 6 anos, mudamos para uma casa maior, pois minha mãe esperava outro filho. Essa primeira casinha passou a ser o lar de Luísa, uma senhora por volta dos 60 anos, e sua mãe, Dona Catarina, que devia ter mais de 80. Dona Catarina era cega e muito dependente. Luísa, que nunca se casou, era bordadeira e também curandeira. Ela fazia rezas para afastar o susto, tratava desconfortos digestivos, prescrevia ervas e remédios caseiros. Além disso, identificava se alguém sofria por trabalhos de feitiçaria e como se livrar deles. Acho que quase todo mundo já ouviu falar de uma pessoa assim, com esses dons. Meu pai e eu visitávamos minha avó regularmente, ele após o trabalho e eu depois da escola. Assim, acabamos convivendo bastante com Luísa e Dona Catarina. Um dia, entrei pela primeira vez na casa e vi o altar de Luísa. Essa imagem ficou gravada na minha memória. O altar ficava num canto do primeiro cômodo decorado com uma toalha branca de crochê. Havia velas, crucifixos, terços, um recipiente esmaltado cheio de água, imagens de santos, flores e uma vassoura usada para suas limpezas. Era fascinante e ao mesmo tempo estranho ver isso no lugar onde eu havia morado. Quando não estava realizando seus rituais, Luísa colocava Dona Catarina num banquinho próximo ao altar. Passavam horas ali, com Luísa bordando enquanto ouviam rádio ou assistiam à televisão. Apesar do incômodo da minha avó com o fluxo de visitantes procurando Luísa, elas se davam bem. Frequentemente rezavam juntas e depois assistiam novelas. Após o falecimento de Dona Catarina, Luísa se mudou e, na época, com 18 anos, eu voltei a morar na casinha. Queria estar mais perto da minha avó, já que ela só contava com um tio meu, que quase não parava em casa por causa do trabalho. Foi então que algo curioso começou a acontecer. Uma manhã, enquanto tomava café sozinho, percebi que o copo d'água que havia servido estava praticamente vazio. Achei estranho, pois tinha acabado de enchê-lo. Completei o copo e não dei importância, mas isso continuou. Para verificar, comecei a marcar o nível da água com objetos ao lado do copo: o saleiro, uma maçã, o porta-guardanapos. Depois de alguns minutos, o nível baixava. Era como se alguém estivesse bebendo a água. Contei aos meus pais e eles riram, dizendo que eu estava imaginando coisas. Mesmo tentando ignorar, o fenômeno persistiu. Enchia o copo
me distraía, e quando olhava, o nível havia caído. Parece algo tão banal, mas até hoje, só de lembrar, sinto um frio na espinha. Certa vez, conversando com minha família, mencionei de novo aquele mistério da água. Uma tia, que era muito próxima de Luísa e Dona Catarina e costumava visitá-las, me disse: "Filho, sua mesa está exatamente no lugar onde Luísa costumava sentar Dona Catarina. Ali ficava o altar onde ela fazia as limpezas, sempre com uma vela, um copo de água e uma flor branca flutuando. Talvez você tenha visto, pode ser coincidência, mas só por precaução mude a mesa de lugar. Como eu morava sozinho e tinha poucos móveis, fiz a mudança sem dificuldade. Coloquei uma prateleira no lugar da mesa, transformando-a numa estante, e nela deixei uma imagem da Virgem de Guadalupe e uma vela que acendia de vez em quando. Após isso, o fenômeno da água parou. Passei a comer e beber sem que o nível do copo fosse alterado, o que quase me convenceu de que tudo não passara de imaginação. Ainda assim, até hoje, quando sirvo um copo, fico observando de relance enquanto como. O tempo passou e minha avó adoeceu, ficando meses acamada. Durante esse período, Luísa aparecia de vez em quando para visitá-la. Certa tarde, lembro dela nos dizendo: "Quando Teresa morrer, me avisem na mesma hora. Minha avó faleceu por volta das 5 da manhã, num dia chuvoso." Após organizar os primeiros passos do velório, meu pai pediu que eu fosse avisar Luísa. Saí de casa e caminhei cerca de 25 minutos até onde ela morava, numa colônia rural rodeada por um jardim cheio de plantas. Ao chegar, percebi que o cadeado do portão não estava fechado, algo incomum, já que Luísa sempre o trancava. Entrei pelo portão e notei que a porta da casa estava apenas encostada. Bati enquanto dizia bom dia e entrei como fazia habitualmente, já que tínhamos certa intimidade. Lá de dentro, Luísa respondeu: "Bom dia, pode entrar, Roberto." Quando entrei na sala de jantar, vi Luísa sentada à mesa, completamente vestida de preto. Sentei-me ao lado dela, pensando em como contar sobre o falecimento da minha avó. Mas Luísa, com voz tranquila, perguntou: "Teresa já se foi? Voltou para a casa do pai?" Fiquei atônito. "Sim. Mas como a senhora soube?" Perguntei. Catarina me avisou. Eram umas 5 da manhã quando ela bateu na cabeceira da minha cama e disse: "Levante, Luísa. Teresa já está deitada. Precisamos ir acompanhá-la. Por isso já estou pronta. Vou tomar meu café e logo estarei lá com vocês." Um arrepio percorreu meu corpo. Sem saber como reagir, apenas respondi: "Bom, então eu vou indo, dona Luísa. Ainda tenho outras pessoas para avisar." Luísa assentiu, dizendo que nos encontraríamos em breve. Quando cheguei em casa, contei o ocorrido ao meu pai e aos meus tios. Eles acharam que Luísa estava brincando comigo. Ela visitava sua avó frequentemente e devia já estar a caminho quando te viu. Sabia que você só podia estar lá para avisar da morte, e o que mais você faria tão cedo. Essa explicação, apesar de lógica, não me convenceu. A hora que Luísa mencionou ter sido acordada por Dona Catarina coincidia exatamente com o momento em que minha avó morreu. Além disso, o jeito sério e a roupa preta de Luísa naquela manhã tornaram tudo ainda mais impressionante para mim. Luísa chegou poucos minutos depois de mim à casa da minha avó. Depois de dar os pêsames, entrou no quarto junto com meus tios e meus pais. Ali, rezaram o primeiro terço de corpo presente. Por volta das 11 da manhã, os funcionários da funerária, conhecidos da família, chegaram para iniciar o embalsamamento e pediram que todos deixassem o quarto. Enquanto organizavam o material, um deles olhou para mim e para minha prima e disse: "Vocês precisam tirar a velhinha do quarto. O formol vai fazer mal para ela." Minha prima respondeu confusa: "Que velhinha? Já saímos todos, não tem ninguém lá." O rapaz insistiu: "Claro que tem, uma senhora está sentada no canto perto da janela." Nesse momento, o colega dele, que tinha acabado de sair do quarto, afirmou que o lugar estava vazio e que era hora de começarem o trabalho. Fiquei inquieto, mas minha prima não deu atenção ao comentário e pediu minha ajuda com outras tarefas. Acabamos deixando o assunto de lado. Entre os parentes que chegaram ao longo do dia, uma tia trouxe sua cachorrinha, uma cocker idosa. Como não parava de chover, decidiram colocá-la dentro de casa para que não se molhasse no pátio.
Durante o vai-e-vem de pessoas à noite, um tio meu, que não era fã de animais, comentou com a dona da cadela enquanto ela conversava comigo: "Seu bicho está estranho. Fui 2 vezes na casa do Pepe, minha casinha, e ela não sai de um canto. Fica encarando a parede, mexendo só as orelhas e o rabo." Esse canto era o mesmo onde antes ficava o altar de Luísa. Quando minha tia levou a cadela até lá para tomar banho, notou que o animal fixava o olhar na estante de livros. Mesmo depois de se vestir e sair para o velório, a cachorra continuava deitada no chão, encarando aquele ponto, com as orelhas para trás. Ela chamou o animal várias vezes, mas a cadela apenas rosnou, assustando-a. Então resolveu deixá-la ali. Por volta das 8 da noite, Luísa pediu que alguém a levasse até sua casa para trocar de roupa e tomar banho. Um vizinho se ofereceu. Mais tarde, ao retornar, ele contou algo que havia sentido no trajeto. Enquanto dirigia e conversava com Luísa, percebeu uma sensação estranha, como se houvesse outra pessoa no banco de trás. Espiava pelo retrovisor, mas não via nada. Ele tentou ignorar e se concentrou na conversa, que o fazia sentir-se mais tranquilo. Porém, ao chegar à casa de Luísa e vê-la sair do carro, a sensação de estar sendo observado desapareceu de repente. Enquanto esperava, o vizinho ficou no veículo por uns 30 minutos. Quando Luísa voltou, ele teve a impressão rápida, quase como um vislumbre, de ver uma senhora a acompanhando. A sensação de ser observado voltou assim que Luísa entrou no carro e o acompanhou até a casa da minha avó. Mais tarde, quando ele relatou isso, uma vizinha sugeriu que provavelmente era o nervosismo pela morte da madrinha e que a chuva intensificava o clima pesado da noite. O caso foi encerrado como sugestão da mente. Fora esses acontecimentos, o velório transcorreu de forma tranquila, ou, ao menos, sem outros sustos. No dia do sepultamento, uma chuva fina caía, como se o céu estivesse se despedindo também. Antes de retirarem o caixão de casa, minha prima Mariana comentou: "Minha avó não gostava de sair de casa, e agora veja só, até o céu parece fazer a vontade dela." Os rapazes da funerária voltaram à noite para buscar os equipamentos: lâmpadas, cabos e o suporte do caixão. Um deles, o que tinha visto a velhinha no quarto, nos contou: "Conversei um pouco com Dona Luísa na entrada do cemitério. Falei para ela que levei um susto de manhã, porque a senhora que vi no quarto parecia demais com minha tia Beni. E sabe o que Luísa respondeu? Que talvez fosse mesmo ela, mas como? A mulher já morreu há anos. Luísa acha que sou criança para acreditar nisso?" Eu apenas sorri, sem saber o que dizer. Então minha tia, a mesma que tinha me sugerido tirar a mesa do canto, comentou: "Engraçado, eu achei que tinha visto uma senhora com ela no túmulo da mãe dela. Só que com essa chuva não deu para distinguir bem. Mas reparei que tinha tranças brancas, como as de Dona Catarina. Não sei, talvez fosse ela." Todos riram, mas aquilo me deixou apavorado. Não entendia como podiam brincar com a ideia de um espírito presente. Depois dos acontecimentos do dia anterior, tinha certeza de que Dona Catarina esteve no velório e no enterro da minha avó. No meu povo, é costume rezar o terço pela alma do falecido durante 9 dias, com a participação de familiares e amigos. No 5º terço, depois que todos tinham ido embora, minha mãe comentou que uma parente, Bianca, ficou observando as fotos e porcelanas na cristaleira da minha avó. De repente ela disse: "Essas senhoras que foram ao enterro..." Agora, olhando essa foto aqui, me surpreende. Nela, a velhinha parece tão acabada, tão frágil. Mas no cemitério, estava de pé, firme, atrás da outra senhora. Minha mãe respondeu: "Eu só vi a Luísa. A outra mais velha eu não vi." Mas Bianca insistiu: "Pois eu reparei nas duas. Ambas estavam de preto, até as meias eram pretas." Na foto apareciam Luísa e sua mãe, Dona Catarina, junto com um primo que tinha feito a primeira comunhão anos antes. Naquele momento minha mãe ficou mais séria e comentou: "Talvez seja verdade. Talvez Catarina tenha vindo buscar Teresa para acompanhá-la." Nos terços do 1º e 2º mês, nada de estranho aconteceu. A casa da minha avó ficou praticamente vazia e meu tio Rubem continuou lá para não deixá-la abandonada. Eu ainda vivia na casinha do quintal. No 3º mês, o terço aconteceu num sábado, então meus tios e primos chegaram na sexta.
Na manhã seguinte, por volta das 9, enquanto eu fazia tortilhas para o café, minha tia veio falar comigo. Pepe, hoje acordei por volta das 5 da manhã ouvindo vozes. Não conseguia entender o que diziam. Achei que fosse Rubem vendo TV e voltei a dormir. Mas logo despertei de novo, mais alerta, e percebi que eram vozes de mulher como se estivessem rezando. Fiquei assustada e acordei seu tio. Mas na hora que ele levantou, tudo ficou em silêncio. Ele não ouviu nada e voltou a dormir. Eu, porém, não consegui mais. E ela acrescentou: preciso te contar outra coisa. No dia do enterro da minha mãe de manhã, aconteceu algo estranho que não contamos para ninguém, principalmente para você, para não te assustar. Talvez se lembre que Rubem foi dormir no seu quarto por volta das 4 da manhã, não? Pois bem, mais tarde, enquanto tomávamos café, ele estava irritado e perguntou quem dormiu com ele. Disse que não foi ninguém. Ela continuou: as crianças estavam na sala, eu não preguei o olho e não entrei lá. Mas ele insistiu que alguém se deitou ao lado dele. Disse que até ouviu a pessoa roncando bem perto. E quando neguei, ele ficou bravo e falou: não tô doido. Perguntei à minha tia: tia, e se foi mesmo Catarina quem veio com a Luísa no dia do velório? Muitas coisas estranhas aconteceram. Vocês podem rir, mas pensando bem, não dá para chamar tudo de coincidência. Minha tia respondeu: se não era Catarina, talvez fosse algum espírito que a Luísa trouxe com as bruxarias dela. Vai saber o que ela fez na sua casa naquele dia. Por isso, além de rezarmos o terço pela sua avó, também o oferecemos pela alma de Catarina. No quarto mês, algo muito estranho aconteceu de madrugada e pela manhã. Um cheiro intenso de incenso e essências, como os usados em igrejas, tomou conta da casa. Os familiares que chegaram cedo notaram que o aroma era ainda mais forte na minha casinha. Não havia explicação para aquilo. Então, de repente, o cheiro sumiu no meio do terço. A missa daquele mês também foi dedicada à Dona Catarina. Depois daquele dia, nada mais de incomum aconteceu. Ninguém ouviu algo fora do normal. É curioso como certos acontecimentos parecem pequenos até começarmos a conectá-los às experiências dos outros. Para mim, é cada vez mais claro que o espírito de Dona Catarina esteve presente no velório e no enterro da minha avó. Se tem algo que posso afirmar trabalhar em uma loja de departamento não é uma experiência que eu recomendaria a ninguém. Parece mais uma provação infernal, especialmente para pessoas como eu, essas figuras excêntricas de bairro, com trejeitos afeminados, cabelo estilo Rapunzel e um espírito que queima como uma fogueira. E não é por falta de experiência, não. Já me meti em todo tipo de serviço. Comecei em um boteco, daqueles que nem existem mais, demolido assim que descobriram que davam emprego para um rapazinho de rosto angelical e traseiro, digno de uma fruta recém-colhida. Com o tempo fui descobrindo o que realmente me agradava. E não é o que você está pensando. Eu gostava de me cuidar, de me olhar no espelho e sentir que era a melhor versão de mim. Cabelos compridos, bochechas coradas, sobrancelhas sempre feitas e unhas que chamavam atenção de longe. Quando perdi o emprego, abri meu próprio salão de beleza. Deixei o cabelo crescer mais ainda, virei mestre em cílios postiços e, modéstia à parte, me achava melhor que muitas estrelas daquelas manhãs televisivas, cheias de plásticas e retoques. Pelo menos eu ainda me orgulhava de ser genuíno. Mas então veio o pior golpe para alguém com uma alma leve como a minha. Meu pai, que estava sumido no norte há décadas, reapareceu e fez questão de me dar a surra da minha vida. E olha que não foi a primeira vez que levei pancada de homem, mas essa me marcou. Meu rosto queimava de um jeito que parecia que ia explodir. Ele dizia que eu precisava largar as frescuras e arrumar um emprego de verdade, ou seria expulso de casa. Se não fosse minha mãe, eu teria saído de lá sem pensar duas vezes. Ela era meu porto seguro, meu maior tesouro, e me pediu para ficar e aguentar aquele homem que, depois de 20 anos de abandono, resolveu voltar para bancar o chefe da família sem nunca ter contribuído com nada. Naquela época, o medo falava mais alto. Vi tantos jovens como eu
expulsos de casa por se vestirem ou agirem de forma diferente, terminando espancados, doentes ou mortos sob pontes e estradas. Fiz o que parecia necessário, cortei o cabelo, tirei o esmalte, troquei meus vestidos por calças e camisas sociais. Só os cílios postiços ninguém tirou de mim, nem Deus, nem o diabo. Preenchi formulários e saí entregando currículos pelas lojas daquele lugar, que era mais um vilarejo empoeirado do que uma cidade. Entre os poucos estabelecimentos decentes, tinha uma tal de Coppel Canadá, onde a aparência era quase uma religião. Cabelo alinhado, perfume bom, roupa impecável. O cheiro lá dentro era uma mistura deliciosa de doces e couro novo. Assim que deixei meu currículo, já me puxaram para uma entrevista. Era para trabalhar na seção de perfumaria. Desde o começo, o gerente, um homem mais velho de cabelo branco e gravata azul, me olhava como se cada detalhe meu fosse um enigma. Seus olhos grudaram nos meus cílios, claramente questionando se eram naturais ou apenas muito bem colados. Depois de uma série de perguntas, incluindo se eu tinha alguma doença, me contrataram. Saí de lá acreditando que seria o início de algo bom, talvez até faria amigos. Mas bastou a primeira semana para entender o tipo de ambiente em que eu estava. A equipe parecia um bando de urubus, prontos para te prejudicar só para ganhar pontos com o chefe. E o gerente, para piorar, era obcecado por perfeição. Não podia haver uma única marca ou mancha em qualquer expositor. Estava a ponto de jogar tudo para o alto quando surgiu a notícia de que o gerente teve um problema de saúde. Precisavam de um substituto imediato, alguém treinado e preparado para assumir o posto. Quando meus olhos pousaram nele, quase perdi o controle. Rafael era puro encanto. Um homem musculoso, com aquele ar irresistivelmente masculino que parecia saído direto de um filme de Hollywood. Ele tinha um sorriso que mais parecia uma obra de arte, cada um deles valendo mais que ouro. De repente, minha ideia de largar aquele emprego simplesmente desapareceu. Passei a estender meu turno mentalmente só para poder vê-lo mais um pouco, fosse o rosto perfeito ou o corpo que claramente era esculpido na academia. Meu desejo por ele crescia, mas a coragem de dizer algo, essa nunca aparecia. Enquanto eu hesitava, as outras moças não perdiam tempo. Elas usavam suas táticas de sempre. Deixavam doces na mesa dele, apareciam com decotes provocativos ou ajeitavam a roupa para exibir o que achavam ser seus melhores trunfos. E eu? O máximo que fazia era piscar meus cílios volumosos, tentando hipnotizar com o olhar. Só que Rafael parecia estar tão absorvido no trabalho que não percebia nem a mim, nem elas. Tudo mudou quando ele invadiu meus sonhos. Era um sonho intenso, daqueles que fazem a gente acordar suando e sorrindo. A cena era clara, nossas mãos se tocando, nossos lábios se encontrando, e uma paixão que queimava como fogo. Acordei decidido a me aproximar. Naquele tempo, computadores ainda eram um luxo, coisa de ricos ou estudantes de escola particular. Para quem não tinha esse privilégio como eu, a saída era recorrer aos cibercafés. Fui a um deles antes do trabalho e mergulhei em fóruns sobre simpatias. Eram comunidades menores do que as que vemos hoje, mas cheias de dicas curiosas. Descobri rituais com velas rosas, mel, sementes de girassol e pétalas de rosa. Comprei tudo e segui as instruções à risca. Gravar nossos nomes com um alfinete, acender a vela todas as noites e fazer o pedido com devoção. Mas nada aconteceu. Rafael continuava me ignorando. Enquanto meu desejo só aumentava, eu tentava me fazer notar com pequenos gestos. Um blush discreto, sorrisos direcionados, olhares provocativos. Ele seguia alheio, mas as outras garotas perceberam e debochavam de mim. Essa louca acha mesmo que vai conquistar o chefe? Ridícula, diziam. Aquilo me enchia de raiva, mas eu sabia que estavam certas. Se continuasse apostando em simpatias falhas, não chegaria a lugar nenhum. Foi então que recorri a umas conhecidas do antigo boteco onde trabalhei. Elas me indicaram algumas bruxas que faziam amarres poderosos, mas o preço era altíssimo. Juntei minhas economias e paguei, pensando que, com o salário de Rafael, ele poderia bancar todos os meus caprichos no futuro. O resultado? Nada de novo. Só perdi dinheiro e fiquei com ódio. O desespero começou a bater. Minha mãe dizia que aquilo era mal de amor.
Mas, como a vida é cheia de surpresas, um presente inesperado me aguardava. Num dia de folga, fui à feira com minha mãe para comprar verduras e carne. Não estava com humor para sair, queria dormir até mais tarde, mas como meu pai não estava em casa, precisei ajudar. Enquanto passeava pelos estandes, algo peculiar chamou minha atenção. Era uma estátua, uma mulher de pele morena, cabelos negros como a noite e olhos que pareciam enxergar sua alma. Os seios estavam à mostra e ela usava uma saia justa e saltos altos, exalando uma energia hipnotizante. "Quem é essa?" perguntei à senhora que vendia. "Não sei ao certo", respondeu ela. "Parece uma diabinha, mas dizem que faz milagres." Perguntei o preço e, para minha surpresa, não achei caro. Examinei com cuidado, verificando se tinha algum defeito, como rachaduras ou descascados. Estava impecável e parecia que a senhora que a vendia tinha tratado dela com muita dedicação. Sem pensar duas vezes, comprei e levei para casa. Não sei bem como descrever o que senti, mas, se posso ser direto, foi amor à primeira vista. A estátua me cativou de uma forma inexplicável. Minha adorada protetora dos amores, a pombagira, parecia ter me escolhido no meio daquela multidão que passava sem sequer notá-la. Mas ela sabia dos desejos intensos que eu carregava no coração e da paixão arrebatadora que me tirava o sono por causa de Rafael. Com a estátua em mãos, voltei ao cybercafé para entender mais sobre a figura que eu havia trazido para casa. Descrevi sua aparência e vestimenta nas pesquisas, até descobrir que ela representava a pombagira. Encontrei várias orientações sobre como agradá-la, como pedir sua ajuda para resolver até os desejos mais difíceis. Decidi começar com um adoçamento. Minha intenção era simples. Queria que Rafael, meu chefe, ao menos percebesse que eu existia, que começasse a gostar de mim e, quem sabe, se apaixonasse. Para isso, segui o que a pombagira pedia: orações diárias, oferendas, pensamentos dedicados a ela e ao meu desejo. Fiz isso por semanas e logo comecei a perceber mudanças ao meu redor. Lembro de um dia em particular. Estava atendendo uma cliente indecisa, dessas que experimentam 1000 coisas sem levar nada. Já havia passado o meu horário de almoço e a fome me obrigou a improvisar. Peguei uns tacos que tinha guardado no armário e dei umas mordidas rápidas. Mal percebi que alguns colegas do setor de roupas estavam me observando, prontos para me denunciar ao gerente. Rafael veio falar comigo, perguntando se era verdade que eu estava comendo. Disse que sim, explicando que não tive tempo para almoçar. Ele me olhou com um sorriso gentil, pediu aos outros que parassem de implicar e ainda os elogiou. Aprendam com ele, sempre atende com bom humor. Depois colocou a mão firme no meu ombro, deu uns tapinhas e me deixou terminar minha comida. Naquele dia voltei para casa com o coração leve, quase flutuando. Cumprimentei todo mundo no caminho, desejando boas noites, como se o mundo estivesse a meu favor. Ao chegar, agradeci a pombagira com mais doces do que o normal. Limpei sua estátua com cuidado, borrifei perfume ao redor e decorei o espaço com flores frescas. Naquela noite, sonhei com Rafael outra vez. Porém, o tempo passou e nossa relação continuava no mesmo lugar. Alguns bom dia, uns sorrisos trocados, mas nada além disso. Nem um toque acidental, nem um gesto que me fizesse acreditar que as coisas estavam avançando. Eu sabia que precisaria fazer algo mais arriscado, talvez até perigoso, para tentar conquistar o que tanto desejava. Passava minhas tardes no balcão, observando Rafael à distância, imaginando uma vida ao lado dele, enquanto a dúvida me consumia. Pedir à minha senhora algo mais forte ou não? Ela era a deusa das paixões e dos desejos e sabia como realizar sonhos, mas somente quando era tratada com a devida reverência. Foi numa dessas tardes que uma mulher entrou na loja, deslumbrante e impossível de ignorar. Cabelos com mechas loiras, decote generoso, lábios volumosos, cílios imponentes como os meus e um corpo que atraía olhares de todos os lados. Meus colegas praticamente babavam, disputando quem teria a chance de atendê-la. Mas foi como se uma bomba caísse sobre nós quando ela foi direto até Rafael, cumprimentando-o com um beijo na boca. Cada passo dela parecia destruir expectativas, e entre os muitos corações partidos naquele instante,
O meu estava no meio. Será que ele tinha uma esposa? Nunca tinha me passado pela cabeça. Sempre presumi que fosse livre, alguém que pudesse ser amado sem barreiras. Mas agora parecia claro que ele tinha alguém. Não vou negar. Terminei o expediente com o coração em pedaços e fui para casa com os olhos cheios d'água. Nem consegui encostar no meu pão com café, algo que sempre fiz desde criança. Minha mãe percebeu minha tristeza e perguntou se eu estava doente. Respondi que sim, dizendo que o mal de amor tinha me atingido com força. Ela fez um carinho no meu cabelo curto, que agora parecia com o de qualquer homem, e disse algo que me cortou por dentro. Quem é como você, meu filho, só serve para diversão. Depois jogam fora como um trapo velho. O melhor que você faz é cuidar de si, se ajeitar e arrumar uma mulher. Por dentro, minha raiva fervia. As palavras dela feriram meu orgulho. Disse que não estava me sentindo bem e que precisava descansar. Assim que ela saiu e fechou a porta, me ajoelhei diante da minha senhora morena. Com lágrimas escorrendo, implorei que não me deixasse sozinho, que me ajudasse a encontrar o amor. Prometi dar a ela qualquer coisa que pedisse, se me concedesse esse desejo. Na manhã seguinte, levantei mais cedo que o habitual e fui ao cybercafé. Cheguei antes de abrir e esperei, abraçado ao meu suéter de flanela para espantar o frio. Quando finalmente o atendente chegou e abriu a porta, entrei apressado. Precisava de tempo para mergulhar nas minhas buscas. Os fóruns e blogs eram a única fonte de informação. Passei horas lendo histórias de pessoas que também buscavam a ajuda da pombagira. Havia muitos relatos bem-sucedidos, mas nenhum me dava um guia claro do que fazer. No meu desespero, criei coragem e escrevi uma mensagem. Perguntei se alguém sabia como fazer para amarrar um homem forte e desejá-lo exclusivamente para mim. Alguém que me obedecesse e me quisesse como nunca quis ninguém. Esperei uns 40 minutos até que uma usuária com o apelido Estrela da Noite respondeu. Ela descreveu o que eu precisava fazer, como pedir os favores da pombagira e, para minha surpresa, ainda deu dicas para noites de paixão inesquecíveis. Segundo ela, velas coloridas e um óleo especial fariam toda a diferença. Anotei tudo num papel que pedi ao dono do cybercafé, paguei meu tempo e fui para casa. Naquele dia não tive tempo de comprar os itens que precisava e nem sabia ao certo se encontraria tudo com facilidade. Mas minha determinação era imensa. Na manhã seguinte, acordei cedo outra vez e fui de banca em banca, quase como um peregrino, perguntando por cada item. Velas, sementes, frutas e outras coisas que, por respeito à minha senhora, prefiro não mencionar. Passei horas coletando tudo até riscar todos os itens da lista. Enquanto isso, Rafael continuava sendo gentil comigo. Ele me cumprimentava, perguntava sobre as vendas e seguia o trabalho. Mas naquela tarde, ao vê-lo saindo da loja com aquela calça justa que marcava cada movimento, pensei comigo mesmo. Pode ir à vontade, meu querido, porque amanhã mesmo você será só meu e de mais ninguém. Pressionei o motorista da van para me deixar logo no meu destino, subi para o quarto sem falar com ninguém e escondi minhas coisas. Depois, desci para jantar com meus pais, fingindo que estava tudo normal. Ninguém notou ou comentou nada sobre meu humor. Minha mãe, quando meu pai estava presente, quase não dizia palavra, e ele nunca demonstrou o menor interesse pelos meus relacionamentos. Acho que evitava ouvir o que chamava de besteiras. Dei boa noite, fui para o quarto e tranquei a porta. Não queria que minha mãe entrasse sem avisar. Algo importante sobre os rituais da pombagira é que, para os pedidos mais poderosos, você precisa permitir que ela tome posse de você. As preces, junto com o que você consome e a fumaça das velas, te conduzem a um estado de transe. Aos poucos você se dissolve e dá espaço para que ela entre, fluindo no seu corpo, na sua corrente sanguínea, entrando e saindo livremente, como o ar que se respira. Rezei com devoção e me entreguei por completo. Sabia que a partir daquele momento não havia volta. Era um salto de fé. A única coisa que posso dizer é que senti uma força enorme percorrendo todo o meu corpo. Em meio a esse transe, pedi à Senhora que Rafael fosse meu, que não pensasse em outra pessoa e que se dedicasse inteiramente a mim. Nesse estado, senti uma necessidade estranha de fazer coisas que normalmente não faria. Dançar sem roupa,
erguer os braços e agitá-los como se fossem fitas ao vento. Não sei ao certo quando apaguei, mas sonhei com ela. A pombagira dançava num lugar envolto em chamas. Não era o inferno, porque não havia sofrimento nem gritos. Ela dançava, movendo seu corpo com uma sensualidade que acompanhava o ritmo de uma música que parecia de outro mundo. Nada além disso aconteceu. Fiquei apenas observando seus movimentos. Aquela visão, porém, me confirmou que ela tinha escutado meu pedido e aceitado minha entrega. Meu desejo, profundo e carnal, a havia tocado. Os resultados não surgiram de imediato. Levaram algumas semanas, mas numa noite finalmente se concretizaram. Era dia de inventário na loja, e como de costume, quase todos os colegas reclamavam e queriam ir embora cedo. Eu, ao contrário, fiquei até o fim para ajudar Rafael. Naquele tempo, a seção de perfumes quase não tinha vendas, mas isso não fazia diferença. O trabalho era monótono. Ficamos só nós dois. Notei o cansaço no rosto de Rafael e me ofereci para buscar uma cerveja. Ele ficou surpreso com a sugestão, mas aceitou. E claro, comprei 2. O efeito do álcool rapidamente aqueceu nossos corpos e em pouco tempo nos rendemos. O beijo aconteceu e com ele, tudo o que eu tanto imaginava. Foi a primeira noite de algo que se transformaria em um romance. Depois disso, aproveitávamos qualquer oportunidade para nos escondermos no banheiro ou em qualquer outro lugar que pudesse ser trancado. Nos primeiros 3 meses, tudo foi incrível. Eu acendia 2 ou 3 velas por semana, sempre pedindo por paixão e desejo. O sexo era o melhor que eu já havia experimentado. Meu corpo estremecia cada vez que ele me tocava, seus braços fortes me segurando com firmeza. Apesar de ser bruto, Rafael nunca me machucou. Foram momentos realmente únicos. Mas com o passar do tempo comecei a sentir que toda aquela intensidade estava me desgastando. As fofocas na loja não demoraram a aparecer. Diziam que o gerente era gay, que eu o tinha enfeitiçado com algum tipo de magia. No começo, Rafael achava melhor mantermos os encontros em segredo, mas era sempre ele quem vinha me procurar, ansioso por qualquer lugar onde pudéssemos ficar a sós. No dia em que ele finalmente confessou que estava apaixonado por mim, não sentia a alegria que imaginava. Acho que o que realmente me atraía nele era a dificuldade de conquistar sua atenção. Eu gostava de Rafael e poderia até dizer que o amava, mas percebi que os sentimentos dele eram bem mais profundos do que eu esperava. Depois disso, nossos encontros na loja já não bastavam. Ele começou a me procurar fora do trabalho, oferecendo carona para casa, embora frequentemente tomasse outro rumo. Rafael me tratava com delicadeza, mas mantinha seu jeito firme e dominante. No fim, terminávamos exaustos, com os lençóis encharcados e a fome crescendo. Ele pedia algo para comer, me abraçava e confessava que nunca tinha sentido aquilo por ninguém, nem mesmo pela esposa. Sempre que ele mencionava aquela mulher, eu ficava furioso, tomado por um instinto quase animalesco. Detestava ouvir seu nome e suas histórias, cheias de detalhes de um mundo que não era o meu. Cada vez que ele falava dela, eu fazia cena. Se ela é tão importante assim, por que não volta para ela e me deixa? Essas palavras pareciam machucar profundamente. O olhar dele se enchia de tristeza e sua voz falhava como se algo ficasse preso na garganta. Não me abandone, por favor. Não você. Me perdoa. Prometo que não falo mais dela. Apesar de minha resistência, acabava perdoando. E logo nos rendíamos novamente um ao outro. Ele me tratava como uma verdadeira rainha, comprando o que eu quisesse e até me dando dinheiro para as despesas. Eu aceitava sem hesitar. Quando passava pelas moças que antes tentavam se aproximar de Rafael, fazia questão de erguer o queixo e mostrar que ele já tinha dono. O primeiro ano ao lado de Rafael foi confortável, mas tudo mudou em dezembro. Estava atendendo uma cliente, porque nessa época as vendas de perfumes para presente aumentavam muito, e explicava como fragrâncias cítricas combinavam com ela. De repente senti um puxão no cabelo tão forte que quase torceu meu pescoço. Fui arrastado contra o balcão e minha cabeça bateu com força. A dor irradiava pela nuca enquanto eu era puxado pelo corredor. Só então notei as pernas e o busto avantajados. Era a esposa do Rafael.
Já sei que você anda dando em cima do meu marido, sua vagabunda, mas não vai tirá-lo de mim tão fácil. Ela me atacava como uma gata selvagem. Eu me defendia como podia, revidando quando tinha chance, mas a raiva dela era um turbilhão de golpes e gritos. Rafael precisou intervir, segurando-a pelos braços e a afastando de mim. Ela ainda gritava ofensas, me chamando de vulgar e oportunista. Quando tudo acabou, olhei para o chão e vi meus cílios postiços caídos, junto com mechas de cabelo arrancadas. As pessoas ao redor, clientes e funcionários, me encaravam com expressões de horror e desprezo. Senti meu rosto queimar de vergonha. Peguei o que consegui do chão e saí, deixando o caixa aberto e a loja às pressas. Esperei o fim de semana todo achando que Rafael viria me procurar, mas ele não apareceu. A curiosidade me corroeu. Então fui até a loja. Lá, uma das poucas colegas com quem eu tinha amizade contou tudo. Depois que saí, Rafael também desapareceu. No lugar dele, chegaram 2 policiais para ouvir os relatos do que tinha acontecido. Todos confirmaram que a esposa tinha me atacado por causa do nosso caso. Os policiais queriam saber onde eu morava, mas ninguém ali sabia informar. Eu temia que descobrissem meu endereço, não apenas pelo constrangimento de expor minha casa simples para aquelas pessoas, que certamente fariam piada, mas também por segurança. Não é sensato entregar esse tipo de informação nos dias de hoje. E o Rafael, ele está na loja? Perguntei ansiosa para falar com ele. Você não sabe? Ele foi preso, sua idiota. Preso? Por quê? O que aconteceu? Dizem que ele e a mulher continuaram discutindo no carro enquanto ele dirigia. Uns acham que foi acidente, outros falam que foi de propósito. Só sei que a porta do lado dela abriu e ela foi jogada para fora. O carro passou por cima e ela morreu na hora. Por isso, a polícia levou o gerente. Olha, eu não gosto de me meter, mas todo mundo aqui sabia do caso de vocês. Não somos burros. Vai ver ele, coitado. Claro que eu iria. Peguei um táxi com o pouco dinheiro que tinha e fui visitá-lo. Consegui entrar, já que parecia que ninguém mais o procurava. Quando o vi, Rafael estava irreconhecível. Magro, abatido, com um olhar que parecia vazio. Achei que ele estivesse tomado pela culpa, mas a primeira coisa que me disse foi que estava sem comer porque não conseguia me ver. Ele tentou me abraçar, mas os policiais o impediram. Seu comportamento estava assustador. Ele parecia um homem à beira da loucura, repetindo como um mantra que me amava, que eu era sua razão de viver e implorando, em prantos, que eu fosse vê-lo todos os dias. Fiquei muito assustada. Ainda existia um resquício de paixão por ele dentro de mim, lembranças dos momentos intensos que passamos juntos. Por isso, comecei a visitá-lo 3 vezes por semana. Rafael enfrentou o processo por assassinato, movido pela família da esposa, e acabou condenado. Com muito esforço, conseguiram reduzir a pena para 8 anos. Seus pais ficaram ao lado dele durante todo o tempo. Sempre que eu ia visitá-lo e encontrava a mãe dele, sentia o olhar dela carregado de rancor, o que começou a me incomodar profundamente. Acabei mudando de emprego e fui trabalhar num salão de beleza unissex, onde me sentia bem. Foi lá que conheci Guilherme, um homem de sorriso fácil e lábios irresistíveis. Conversávamos sobre qualquer coisa e logo começamos a nos aproximar mais. Não foi por mal, mas aos poucos comecei a esquecer das visitas a Rafael. Ele mandava recados pelos primos ou pelo pai, pedindo para que eu fosse vê-lo. E eu ia, mas cada vez mais a insistência dele em dizer que me amava me desgastava. Nosso relacionamento já era passado. Tínhamos vivido bons momentos, mas era hora de seguir em frente. Quando minha relação com Guilherme ficou mais séria, parei de visitar Rafael. O tempo passou e ele sumiu da minha vida. Só ouvi falar dele novamente quando a mãe dele apareceu no salão onde eu trabalhava. Estava completamente descontrolada, chorando e soluçando. Ela me contou que Rafael havia tirado a própria vida na prisão, que perguntava por mim todos os dias e que, ao saber que eu não iria, recusava ver qualquer outra pessoa. Ela me culpou pela morte dele, despejando insultos que eu já conhecia bem. Antes de sair, jurou vingança, deixando um peso enorme no meu peito. Eu não me apeguei demais ao que aconteceu. Claro, senti tristeza pelo desfecho de Rafael, mas nunca achei que fosse minha culpa.
Acredito que o peso do que ele fez à esposa foi o que realmente o destruiu. Nenhum amor dura para sempre, e se ele não podia ficar comigo, não havia chance de que o que tínhamos resistisse ao tempo. Que ele encontre paz e que a família dele encontre consolo. Com Guilherme tive uma relação que durou vários anos. Por um tempo pensei que ele fosse o homem certo, mas, como tudo na vida, também chegamos ao fim. Hoje sou dona do meu próprio salão de beleza unissex e trabalho para mim mesma. A pombagira ainda ocupa um lugar no meu altar, pois continua atendendo aos meus desejos, sejam eles de amor ou de prazer. Digo com toda sinceridade, sua generosidade é incomparável. Eu e ela somos inseparáveis, em corpo e alma. Os homens entram e saem da minha vida, mas a pombagira permanece. Sei que serei leal a ela até o fim dos meus dias. Obrigada por terem me dado ouvidos e pelo tempo que dedicaram à minha história. Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like, ele é muito importante. Bem, vamos continuar. Faz tempo que penso em dividir algo com vocês, mas encontrar as palavras certas não é nada fácil. Sempre fui alguém muito medroso, porém minha curiosidade pelo inexplicável sempre venceu esse medo. Quero começar com uma pergunta. Vocês já visitaram uma casa que dizem ser assombrada? Se a resposta for não, deixem-me contar. Eu vivo em uma desde que me conheço por gente. Me mudei para cá com apenas 4 anos e agora, aos 18, posso garantir que o tempo não amenizou o medo. Essa casa pertence à minha avó. Somos apenas nós dois por aqui, já que meu pai trabalha até tarde e quase nunca está em casa. Os barulhos assustadores começaram assim que cheguei. No início, todo mundo dizia que era coisa da minha cabeça de criança. Mas eu sei o que ouvi. Móveis sendo arrastados, pratos quebrando sozinhos, portas que batiam sem explicação, passos ecoando na laje, pancadas vindas das paredes e sombras que surgiam nos cantos. Ainda assim, o pior não são esses sons. O pior é o que acontece quando tento dormir. Sempre durante episódios de paralisia do sono, eu vejo uma mulher. Ela aparece nos cantos escuros do meu quarto, me observando em silêncio. Algumas vezes, ela ri, revelando dentes amarelos, podres, como se nunca tivessem sido escovados. Outras ela me xinga com uma voz carregada de ódio. Sempre usa um chapéu preto que cobre seus olhos, como se quisesse escondê-los de mim. Por muito tempo pensei que fosse apenas um sonho ruim. Mas, há alguns meses, algo aconteceu que mudou completamente minha visão sobre isso. Foi num dia em que cheguei mais tarde da escola, perto das 4 da tarde, porque fiquei conversando com amigos. Tudo parecia normal. Abri a porta de casa e ouvi passos subindo as escadas. Não dei muita atenção porque imaginei que fosse minha avó. Coloquei minha mochila no sofá e fui até a cozinha pegar um copo d'água. Foi então que recebi uma mensagem. Era minha avó avisando que ainda estava na casa de uma tia e que ia demorar para chegar. Ela sugeriu que eu preparasse algo para comer. Naquele momento, congelei. Se minha avó não estava em casa, quem subiu as escadas? Minha primeira ideia foi que poderia ser um invasor. Subi apressado para verificar, mas não encontrei ninguém. O silêncio lá em cima era opressor, daqueles que parecem preencher a cabeça com um zumbido constante. Mesmo com uma sensação de que algo me observava, tentei não pensar muito nisso. Resolvi ir para o meu quarto e descansar. Quando abri a porta do quarto, ela estava lá. A mulher que eu sempre via nos meus sonhos, de pé, ao lado da minha cama. Fiquei completamente imóvel, incapaz de reagir. O sorriso dela era exatamente como eu lembrava. Largo, grotesco, impossível de ser humano. Ela não tirava os olhos de mim e meu peito parecia se apertar com o medo. Então algo terrível aconteceu. A boca dela começou a se abrir, e abrir mais do que deveria ser possível. Parecia que sua mandíbula ia se partir. É um tipo de terror indescritível, que faz você acreditar que vai morrer ali mesmo, porque seu coração simplesmente não aguenta. Tentei gritar, mas minha voz não saía. Senti as lágrimas escorrendo enquanto eu tremia, paralisado. E então, mesmo sem mexer a boca,
Ouvi sua voz, como se estivesse dentro da minha mente. Ainda não chegou a sua hora. A voz era profunda, gélida e parecia ecoar dentro da minha mente como se fosse minha própria. Foi nesse momento que meu corpo finalmente reagiu. Consegui me mexer e corri. Desci as escadas tão rápido que quase tropecei e saí da casa sem me atrever a olhar para trás. Fui direto para a casa de um amigo que morava perto. Cheguei lá completamente sem ar, tocando a campainha com urgência. A mãe dele abriu a porta e, sem questionar, me deixou entrar. Depois que consegui recuperar o fôlego, expliquei o que tinha acontecido. Algumas horas se passaram até que meu pai e minha avó apareceram para me buscar. Não contei tudo o que tinha visto, mas meu pai percebeu que algo estava muito errado comigo. Quando voltamos para casa, os três presenciaram algo estranho. Uma figura nos observava pela janela do quarto da minha avó. Meu pai foi o primeiro a entrar para verificar. Vasculhou todos os cantos, mas não encontrou ninguém. Ao nos deixar entrar, nos deparamos com um verdadeiro caos. Tudo estava fora do lugar. Estantes derrubadas, pratos quebrados, lâmpadas estilhaçadas. Foi uma cena assustadora. Naquela noite não consegui dormir sozinho. Passei a noite no quarto do meu pai, incapaz de suportar a ideia de voltar para o meu. Desde então, as paralisias do sono quase desapareceram, mas o medo permanece. O receio de que aquela mulher volte com aquele sorriso grotesco e antinatural ainda me assombra. Antes de irmos para o último relato, se ainda estiver por aqui, comente o horário que está assistindo. Gosto de saber quem assiste os relatos até o final. Bem, vamos continuar. Gostaria de dividir uma lembrança que envolve meu avô em sua juventude. Se for necessário adaptar alguma parte para deixá-la mais adequada, tudo bem. Sou natural de Veracruz e escrevo estas linhas enquanto escuto um dos seus vídeos. O que aconteceu gira em torno de algo perturbador que estava ligado à piscina de um hotel abandonado. Sem mais introduções, esta é a história do meu avô. Conhecido por muitos como Tião, o padeiro, meu avô atualmente se dedica à panificação. Mas em seus dias mais jovens, ele vendia tortilhas, massas e frango, levando os produtos até comunidades distantes da nossa região. Ele costumava sair no meio da madrugada para garantir que as donas de casa tivessem os ingredientes cedo para preparar o café da manhã de suas famílias. Sua pontualidade e gentileza fizeram dele uma figura bem conhecida. Numa madrugada chuvosa de fevereiro, ele se organizou como de costume para suas entregas. Naquela época, ele não viajava sozinho. Um de meus tios, então com 17 anos, o acompanhava. Durante o caminho cruzaram uma ponte que ligava nossa cidade aos vilarejos rurais. Foi logo após descerem uma das margens que meu avô avistou, sob a chuva, uma senhora parada. Movido por sua generosidade, ele não conseguiu deixá-la ali vulnerável e resolveu oferecer ajuda. Parou o carro, abaixou o vidro e ofereceu uma carona. A mulher aceitou e entrou no veículo. Quando meu avô perguntou aonde ela estava indo, a senhora mencionou um endereço que ficava na rota de suas entregas. Então seguiram viagem sem contratempos. No entanto, as coisas começaram a mudar quando meu tio sentiu um cheiro peculiar no ar. Era um aroma distinto, parecido com cera de velas, algo incomum e fora de contexto. Sentindo-se incomodado, ele pediu ao meu avô para ir na parte de trás da caminhonete, uma 4x4 adaptada para estradas de terra. Assim, meu avô estacionou, permitiu que ele mudasse de lugar e continuou o percurso, mantendo uma conversa casual com a senhora. Sendo muito comunicativo, ele começou a perguntar como ela estava, por que estava ali sozinha tão tarde, entre outras coisas. Mas de repente notou um ruído vindo da sacola que a mulher carregava. Parecia o som de vidros tilintando, causado pelos solavancos da estrada, mas ele preferiu não comentar nada e seguiu adiante. A conversa fluía normalmente, até que a idosa começou a mencionar pessoas que meu avô conhecia. Inicialmente, ele não achou estranho, já que era muito conhecido nas redondezas. Contudo, conforme ela listava nomes, algo começou a incomodá-lo.
Todas aquelas pessoas haviam falecido anos atrás. Apesar da estranheza, ele permaneceu calado e focado na direção. Mais tarde, a senhora começou a falar de algo ainda mais pessoal. Relatou o destino trágico de sua filha, que havia sido vítima de pessoas cruéis. As descrições detalhadas da idosa deixaram meu avô desconfortável, tanto pela intensidade das palavras quanto pela sensação crescente de que havia algo errado com aquela mulher. Mesmo assim, tentando mostrar empatia, ele respondeu: "Tenha calma, senhora, tenha fé em Deus. Sua filha já deve estar descansando, e aqueles que fizeram o mal um dia vão responder por isso. Deus cuida de tudo, pode confiar." A idosa agradeceu profundamente pelas palavras do meu avô. Pouco depois, eles chegaram ao destino mencionado por ela. Antes de descer, a mulher deu a bênção ao meu avô e entrou na casa. Assim que ela se afastou, meu tio voltou para dentro do carro com uma expressão visivelmente perturbada e perguntou ao meu avô: "Está tudo bem?" "Por que não estaria?" respondeu ele intrigado. Meu tio, visivelmente nervoso, disse: "Porque acho que essa mulher era a tal Aparecida, aquela que pega caronas para assustar os motoristas. Dizem que ela causa muitos acidentes nesta estrada." Meu avô, que não acreditava em superstições, repreendeu: "Não fale isso, menino. Não seja desrespeitoso." Eles seguiram viagem, fizeram as entregas sem imprevistos e retornaram para casa como se nada tivesse acontecido. Alguns dias depois, em uma conversa casual com amigos, o tema de um acidente recente na mesma estrada surgiu. Alguém comentou: "Ouvi dizer que foi culpa da Aparecida. Dizem que ela apareceu para o motorista e por isso ele perdeu o controle do carro." Naquele momento, meu avô lembrou-se da carona e das palavras de meu tio. Ele começou a descrever a mulher que havia ajudado naquela madrugada. E, para sua surpresa, os amigos disseram que a descrição combinava perfeitamente com a da Aparecida. Alguns chegaram a afirmar que pessoas que a encontraram acabaram sofrendo acidentes ou faleceram pouco depois. Contaram ainda que, segundo relatos, às vezes, ao chegar ao destino, ela simplesmente atravessa a porta e desaparece na escuridão. Embora confuso, meu avô resolveu voltar àquela comunidade para esclarecer o ocorrido. Depois de procurar por algum tempo, encontrou a casa, a mesma porta para onde a idosa havia entrado naquela noite. Uma mulher aparentando cerca de 40 anos o atendeu. Ele explicou o motivo de sua visita e descreveu o que tinha acontecido. A mulher ouviu tudo com tristeza e, com uma expressão abatida, disse: "Ah, senhor, você também passou por isso?" Sem entender, meu avô perguntou o que ela queria dizer. A resposta foi direta e desconcertante. "A senhora de quem o senhor fala era minha mãe. Ela morreu há muitos anos. Não sabemos por que sua alma não consegue descansar." Meu avô ficou em choque. Ele se lembrou das histórias que ouvira e concluiu que a mulher talvez ainda esperasse justiça pela filha. Sentindo-se impotente, pediu desculpas pelo incômodo e foi embora, mergulhado em pensamentos. Durante dias não conseguia esquecer o episódio e se perguntava por que nada lhe acontecera naquela noite. O tempo passou e meu avô seguiu com sua rotina. Mas alguns meses depois, enquanto fazia entregas sozinho, avistou novamente a idosa. Ela estava parada à beira da estrada, exatamente como da primeira vez. Desta vez, ao reconhecê-la, ele diminuiu a velocidade, mas tomou coragem e disse, enquanto acelerava para seguir em frente: "Me desculpe, agora que sei quem você é, não posso mais deixá-la entrar. Não suba no meu carro." E foi assim que essa história terminou. Mas não foi a última vez que meu avô viveu algo fora do comum. Desde cedo, ele sempre teve uma ligação inexplicável com o sobrenatural. Criado em um sítio onde a luz vinha apenas das velas, ele e os irmãos cresciam cercados por histórias e acontecimentos misteriosos. Poderia até dizer que ele era o típico armado de facão e pronto para encarar o que fosse. Mas isso já é assunto para outra ocasião. Muito obrigado por escutar esse relato. Não espero que todos acreditem, mas sei que depois de passar por algo assim, é difícil não acreditar. Um abraço a todos e espero que consigam dormir bem esta noite. Ei pessoal, obrigado por ouvirem. Clique no sininho de notificações para ser alertado de todas as futuras narrações.
Lanço vídeos novos todos os dias por aqui. Espero te ver nos próximos. Agora na tela vou deixar outros 2 bons vídeos que sei que irão gostar. Te vejo por lá.